Bom dia, sétimo ano. Vamos, então, essa semana, fazer a correção dos exercícios da semana passada, certo? Então, vamos no capítulo 6, falando sobre hidrografia, né? Lá na página 62. Vamos lá. A força das águas dos rios constitui fonte de energia hidráulica. Como essa energia pode ser aproveitada? Então, como a energia hidráulica pode ser aproveitada, tá? Então, vocês podem dizer que ela pode ser aproveitada, né, para mover moinhos, turbinas, né, de usinas, tá? E produzir também energia elétrica, tá? Então, podem colocar que essas águas, né, a força das águas dos rios, né, que constitui aí fonte de energia hidráulica, pode ser aproveitada para mover moinhos e turbinas de usinas e, consequentemente, produzir energia elétrica, certo? Número 2. Que tipo de relevo favorece o aproveitamento da energia hidráulica? O aproveitamento da energia hidráulica, né, ele é favorecido pelos planaltos, né? Então, o tipo de relevo seria planalto, né? Porque tem ali a queda, né, de água, certo? Número 3. Que tipo de energia abastece a sua moradia? De onde ela provém? De onde vem, né? Então, a gente tem aí a nossa energia, né? Ela é elétrica, é um tipo de energia elétrica, né? Então, o tipo de energia que abastece as nossas moradias, né? A não ser que alguém aí tenha em casa energia solar, né? Mas no meu caso, a energia elétrica, tá? Ou energia eólica, alguém tem a energia que vem dos ventos, né? Acredito que a maioria seja energia elétrica, tá? Mas poderia ser energia solar também, né? Se alguém tiver as telas, né, as placas solares em casa, tá? E de onde provém essa energia, né? A energia elétrica, ela vai vir exatamente das águas, né? Das usinas hidrelétricas, tá? E a energia solar, se alguém tiver em casa, ela vem do sol, né? A fonte seria o sol, tá? Podemos passar para a próxima página, então. Página 68. Página 68, nós temos lá viver, né? Então, leia os textos a seguir que trazem informações sobre a bacia do Rio São Francisco. Então, nós temos o texto 1 e o texto 2. Texto 1. O Rio São Francisco, esse gigante que percorre aproximadamente 2.800 quilômetros desde o sudeste até o nordeste, fora batizado por nossos ancestrais indígenas como Rio Opará. Opará, que quer dizer rio-mar, carrega em sua história diversas lendas e mitos que compõem um dos mais belos imaginários da cultura popular brasileira. Esse rio tem como mitologia fundadora a história de que, em um chapadão, hoje Minas Gerais, onde vivem diversas tribos indígenas, antigos guerreiros partiram em guerra rumo ao norte. Eles eram tantos que seus passos abriram um enorme sulco na terra no longo caminho que percorreram. Entre eles vivia uma bela índia chamada Lati, que, com a morte de seu amado índio guerreiro durante tal guerra, chorou tanto que suas lágrimas foram derramadas chapadão abaixo, formando uma grande queda d'água, cachoeira que hoje chamamos de Casca d'Anta, situada na Serra da Canastra. Segundo essa mitologia, as lágrimas transformadas em cascatas percorreram lá todo o caminho deixado pelos guerreiros até desaguarem no mar e formarem assim o que atualmente conhecemos como Rio São Francisco. Texto 2. As carrancas, por sua vez, são imponentes esculturas de madeira que representam um ser mítico e feroz, com traços de homem e animal,
e seu semblante. Em seu semblante. Sua figura está diretamente ligada à navegação no São Francisco, sendo colocada na proa das embarcações, tanto para adornar como para proteger os pescadores e barqueiros dos maus espíritos. Adornar seria enfeitar, tá? Então, ela serve ou para enfeite ou para espantar os maus espíritos nas embarcações do São Francisco, né? Essas carrancas. E é esse desenho que vocês estão vendo aí na frente de um navio, certo? Bem, então vamos às perguntas. Identifique no texto 1 aspectos que evidenciam a relação entre a mitologia e as características naturais do Rio São Francisco. Então, a gente pode falar, né, dos deuses. Por exemplo, o Opará, que significa rio-mar, está relacionado ao volume de água do rio. Os enormes sulcos na terra fazem referência à formação do seu curso. As lágrimas da Índia justificam as grandes quedas d'água e o volume de água do rio. Tá? Número 2. Segundo o texto 2, o que as carrancas representam para os pescadores e navegantes? Pesquise outros elementos culturais relacionados ao Rio São Francisco e apresente aos colegas. Bem, as carrancas do São Francisco servem para manter longe a mãe d'água e o caboclo d'água, seres imaginários que moram nas profundezas das águas e podem aparecer para virar o barco de pescadores e navegantes. Certo? Se vocês pesquisaram outras coisas, né, elementos, né, culturais relacionados ao São Francisco, vocês podem ter visto aí, na pesquisa de vocês, alguma coisa relacionada a danças, a festas, a cantigas, a músicas, artesanatos, tá? Podem ir por esse caminho, tá certo? Número 3. Pesquise imagens de vários aspectos do Rio São Francisco, naturais, sociais e econômicos, e exponham-nos no mural da sala de aula, acompanhados de legenda que as identifiquem-as. Não dá para fazer, né, esse trabalho e expor na sala de aula, obviamente, né? Mas vocês podem pesquisar e deixar, de repente, no caderno de vocês, né? Imagens de cachoeiras, de cânions, de transporte fluvial, de irrigação, de hidrelétricas, da população ribeirinha, né? Tudo isso está relacionado ao São Francisco, tá certo? Ao Rio São Francisco. Número 4. Você tem conhecimento de elementos culturais relacionados ao principal rio de seu município ou de algum rio próximo a ele? Pesquise e relate aos colegas. Bem, o nosso principal rio é o Rio Macaé, né? Então, se vocês podem fazer pesquisas aí, né? E deixar também no caderno em relação a esses elementos culturais, né? Do Rio Macaé, né? Nós podemos falar que o Rio Macaé, antes da chegada da Petrobras, né, ele servia como base econômica do nosso município, porque era um rio que as pessoas pescavam, e a pesca foi um grande atrativo, foi uma grande atividade econômica no nosso município. Tá? Mas vocês podem fazer outras pesquisas em cima do Rio Macaé, tá certo? Vamos passar, então, para o próximo exercício. Nós temos um exercício na página 69. Isso aí. Só estou vendo se deixei algum exercício para trás. Não deixei. Página 69. Conviver. O texto a seguir relata o maior desastre ambiental ocorrido no Brasil, na bacia do Rio Doce, que faz parte da bacia costeira do Sudeste. Então, a gente tem aí o texto. Bem, com a orientação do professor, organize-se em grupo com os colegas e, com base na leitura do texto, pesquisem sobre esse desastre ambiental e socioeconômico ocorrido na bacia do Rio Doce. Cada um ficará responsável por trazer dados, notícias e imagens sobre aspectos relacionados à localização e características naturais da bacia.
as causas, responsabilidades e consequências jurídicas, as medidas tomadas para evitar que a tragédia se repita, a condição atual da bacia e o atendimento da população afetada. Tá? Então, para realizarem, né, a pesquisa solicitada aí na seção Conviver, eu vou pedir que cada um de vocês pesquisem aspectos da tragédia de Mariana, em Minas Gerais. Os seguintes temas vocês podem pesquisar. Anotem aí. Impactos nos moradores de Mariana. Impactos nos moradores de Mariana. É uma pesquisa que vocês vão fazer, tá? E vocês vão postar no grupo ou enviar para mim, tá? Já é um trabalho valendo nota, tá certo? Então vamos lá. Impactos dos moradores de Mariana. A segunda pesquisa que vocês vão fazer relacionada, então, a esse tema aí. Tragédia de Mariana, é o tema. Tragédia de Mariana, tá? Então, a tragédia de Mariana é o tema. Vamos pesquisar em cima do tema. Tragédia de Mariana, impactos nos moradores de Mariana. Depois vão pesquisar impactos nos municípios vizinhos. Impactos nos municípios vizinhos. Dentro ainda, vão fazer uma pesquisa sobre dimensão do impacto. Dimensão do impacto. Outra pesquisa em relação à tragédia de Mariana. Situação dos moradores. Situação dos moradores. Agora, situação da empresa diante da tragédia. Situação da empresa diante da tragédia. E o último assunto que vocês vão pesquisar dentro da tragédia de Mariana. Outros temas que julgar pertinente. Outros temas que julgar pertinente. Então, vocês vão fazer essa pesquisa, tá certo? Sobre a tragédia de Mariana e vão postar no grupo ou mandar para o meu privado, tanto faz, tá certo? Bem, podemos, então, passar para o próximo exercício. Então, olha, em relação ao exercício da página 69, né, quem fez essa atividade pode postar para mim também, tá? Que eu vou dar nota como um trabalho. Já é um outro trabalho, tá? O exercício Conviver da página 69. E mais o exercício, a pesquisa que eu passei agora para vocês, tá certo? Sobre a tragédia de Mariana. Então, vocês têm 2 trabalhos para me mostrarem, tá? Um é o trabalho da página 69, do Conviver, que vocês vão postar ou no grupo de vocês ou no meu privado. E outro é essa pesquisa que eu estou passando agora para vocês, com relação à tragédia de Mariana, tá? Vamos para a página 71. Página 71, exercício que tem aí. Escreva em quais estados brasileiros localizam-se, respectivamente, a nascente e a foz do Rio São Francisco. Bem, a nascente encontra-se em Minas Gerais e a foz na divisa entre Sergipe e Alagoas. Tá? Número 2. Qual é a importância do Rio São Francisco para o modo de vida das comunidades tradicionais? O Rio São Francisco é importante para as comunidades tradicionais por ser fonte de alimento e renda, né? As pessoas pescam naquele rio, então elas se alimentam do que pescam e vendem aquilo que pescam também, certo? Então é fonte de alimento e renda para as pessoas que dele dependem. Número 3. Converse com os colegas e professor sobre os prós e contras do projeto de transposição de águas do Rio São Francisco. Registre suas conclusões no caderno. Bem, aqui
vocês vão falar um pouco da transposição do Rio São Francisco, tá certo? Então, vocês vão fazer essa pesquisa também, né, relacionada aí à transposição do Rio São Francisco e anotar, tá? Vale lembrar, né, que o Rio São Francisco ele está entre os rios mais importantes e conhecidos em nosso país, tá certo? A discussão, né, em torno das águas e da ocupação de suas imediações e da transposição das águas do Rio São Francisco ainda hoje é tema de inúmeras reportagens, entrevistas e documentários, tá certo? Então, vocês podem falar um pouquinho, né, desse tema, dos aspectos aí gerais da transposição do Rio São Francisco, tais como a biodiversidade, a riqueza cultural, a irrigação hidrelétrica, né, as usinas hidrelétricas, o assoreamento, a poluição, tá? E podem fazer alguma coisa relacionada a isso aí, tá certo? Bem, vamos à outra página. Página 73. Página 73 tem uma gama aí de exercícios, né? Só voltando aqui um pouquinho na página 71, sobre a transposição do Rio São Francisco, né? Vocês vão, então, fazer aí uma anotação, né? E registrar as conclusões de vocês no caderno, né? E vão me mostrar também, podem me mostrar junto com as outras duas pesquisas que vocês vão realizar, tá? A resposta da 3 aí da página 71, tá certo? Então, página 73, agora. Apresente 4 características da hidrografia brasileira. Então, características da hidrografia brasileira. A gente pode falar a grande disponibilidade de água doce superficial e subterrânea no Brasil. Que a bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? E ali tem o predomínio de rios, de planalto, dentre outros, tá? Então, são algumas características da hidrografia brasileira. Número 2. Qual é a importância do relevo para o potencial hidráulico dos rios brasileiros? Bem, a superfície acidentada de nossos planaltos aumenta o potencial hidráulico dos rios, né? A queda de água, ela vai aumentar esse potencial hidráulico dos rios, tá? Do Brasil, tá certo? Por isso, o relevo é importante, né? Para o potencial hidráulico, tá? Número 3. Explique a frase. Os rios são as estradas da Amazônia. O que seria isso? Seria que os rios são amplamente navegáveis e utilizados pela população em seus deslocamentos cotidianos e no transporte de mercadorias, tá? Número 4. Copie o esquema a seguir e preencha-o com as características das bacias hidrográficas. Então, nós temos aí bacias hidrográficas Amazônia, São Francisco e Platina. Qual a localização da bacia hidrográfica amazônica? Bem, o norte do Brasil, tá? Norte do Brasil é a localização. Aí nós temos exemplos. Os dispersores de água desta bacia encontram-se nos Andes, nos planaltos norte-amazônicos e no planalto dos Parecis. O rio Amazonas é o maior e mais volumoso rio do mundo e percorre uma extensa área de terreno plano e de baixa altitude. Agora, a bacia hidrográfica do São Francisco. Onde ela se localiza? Sudeste e Nordeste do Brasil.
As características. Só completando aqui, né? A localização da bacia hidrográfica do São Francisco. Então, a gente pode botar sudeste e nordeste do Brasil, né? Aí vocês podem complementar aí, ó. Nasce na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, e segue rumo ao norte até chegar a Pernambuco, quando toma o rumo leste e deságua no Oceano Atlântico, entre os estados de Alagoas e Sergipe. Por ter uma grande extensão navegável, é uma importante via de transporte na região Nordeste e também é utilizado para a geração de energia elétrica. Tá? Aí nós já colocamos a localização e também as características, né? Agora aí, bacia hidrográfica Platina. Localização: centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Tá? Características: formada pelas bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Os rios dessa bacia apresentam muitas cachoeiras e são utilizados para a construção de barragens e hidrelétricas, para a obtenção de energia elétrica. No Rio Paraná está localizado a usina binacional de Itaipu. Por que binacional? Porque ela está em 2 países, né? A maior hidrelétrica do Brasil e do Paraguai. Tá? Número 5. O Centro-Sul é uma região com muitos rios. 3 deles servem de limites territoriais entre o Brasil e países vizinhos. Pesquise e identifique quais são esses rios e os territórios entre os quais eles estabeleceram fronteiras. Então, a gente pode dizer que o rio Uruguai demarca a fronteira do Brasil com a Argentina. Os rios Paraná e Paraguai servem de limite entre Brasil e Paraguai. Né? Quando a gente atravessa ali a fronteira, né, de Foz do Iguaçu com o Paraguai, né, a gente atravessa em cima do rio. Tá? Número 6. As fotografias abaixo retratam atividades desenvolvidas no Rio São Francisco. Identifique quais são essas atividades e explique a importância delas para a economia nordestina. Então, nós temos aí no número 1 a vista aérea da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, no Rio São Francisco, em Petrolândia. E a figura 2, temos um barco no Rio São Francisco, em Pirapora, né? Minas Gerais. Bem, então, nós vamos ver, né, o que a fotografia 1 mostra. Mostra uma hidrelétrica, né, aproveitando da energia hidráulica, potencializado pelo fato de que o rio percorre relevo de planalto. A fotografia 2 mostra o uso do rio para o transporte de pessoas e mercadorias, certo? Número 7. Leia o texto a seguir e responda às questões. Então, vamos às questões. O que são aquíferos? Vamos lá, aquíferos. São reservas de água subterrâneas. As mais, né, expressivas são o aquífero Guarani e o aquífero Saga. Tá? Letra B. Qual é a importância econômica das águas dos aquíferos? São utilizadas para o abastecimento de cidades e núcleos urbanos, assim como para a indústria, irrigação e turismo. Letra C. De que forma os aquíferos são poluídos? Cite exemplos. As fontes de poluição estão relacionadas ao uso do solo, ao mau uso do solo, né? Por exemplo,
a disposição inadequada de resíduos sólidos e infiltração de efluentes, além de adubação excessiva e do uso inadequado de pesticidas nas atividades agrícolas. Tá? Letra D. Por que a poluição dos aquíferos é de difícil remoção? Porque as águas apresentam baixa capacidade de depuração devido à baixa atividade biológica e pequena capacidade de diluição, certo? Então, aqui nós ficamos com a correção dos exercícios. Para a próxima aula, vocês não têm atividade. Nós vamos, na semana que vem, ver o capítulo 7, Clima e Formações de Vegetais, tá certo? Fiquem com Deus e tenham uma boa semana.